Ni hao, seus presidentes brasileiros que chegaram na China, tudo bem com vocês? É isso aí, rapaz. O Lula estava lá na Rússia para acompanhar o desfile da vitória dos 80 anos sobre o nazismo e ele chegou ontem, dia 10, à China, né? E vamos ver quais são os planos do Lula por aqui, né? O presidente Lula está em Pequim, na China, onde vai se reunir com o presidente Xi Jinping. Essa é a terceira visita oficial de Estado envolvendo as duas lideranças, isso desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. A gente tem o nosso enviado especial da CNN Brasil, Américo Martins, que está lá na capital chinesa e tem para a gente todos os detalhes ao vivo. Bom dia daqui do Brasil e uma boa... Eles não têm gente aqui fixa, né? Ele deve ter vindo ou com a comitiva ou para cobrir essa visita do Lula. Boa noite para você daí da China, Américo. Seja bem-vindo. Olá, Renan, muito bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Agora são exatamente 7 horas e 21 minutos da noite aqui em Pequim, neste domingo. Pequim, 11 horas na frente. Agora já são 9 horas da noite, mais ou menos. Isso aqui foi recentemente. Frente do horário de Brasília. O presidente Lula, Renan, como você disse, está fazendo aqui a sua terceira, na verdade, a sua segunda viagem de Estado aqui para a China, neste terceiro mandato, e também aconteceu uma outra visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping a Brasília, isso pouco antes da reunião do G20 no ano passado. É muito pouco comum que aconteçam viagens de Estado com tanta frequência num mandato apenas presidencial. Isso dá para a gente uma ideia da importância estratégica dessa relação comercial, militar, política, de todos os aspectos entre Brasil e China. E o Brasil tem que usar essa parceria para crescer, né? Não simplesmente para ser só mais um, sei lá, um vassalo, simplesmente substituir os Estados Unidos pela China, né? A gente tem que usar essa parceria para transferir conhecimento, transferir tecnologias, para que o Brasil não seja simplesmente a empresa chinesa vem aqui, instala a BYD e é isso aí. O Brasil não aprende nada, não sabe como é que faz a tecnologia do carro elétrico, não sabe como é que faz tecnologia de bateria, nem nada, né? O Brasil fez essas duas visitas de Estado, e a visita de Estado, é muito importante a gente lembrar sempre, Renan, é o mais alto encontro que pode acontecer entre dois líderes. Encontros acontecem de forma bilateral, às vezes acontecem à margem de uma reunião de cúpula maior, por exemplo, mas visitas de Estado, que são viagens específicas para a resolução de vários aspectos das relações bilaterais entre os dois líderes de Estado, é a maior, a mais importante na relação diplomática. Então é muito importante isso, a terceira visita de Estado entre os dois lados. Neste domingo, Renan, o presidente Lula não teve nenhuma agenda oficial. Foi namorada da China. Segundo a assessoria dele, passou a maior parte do tempo aqui no hotel onde ele está hospedado, no centro de Pequim. Amanhã, no entanto, começam encontros bastante importantes. Pois é. Eu queria destacar três coisas, Renan, que vão acontecer nessa viagem, que são muito importantes. Em primeiro lugar, amanhã nós teremos um grande fórum empresarial aqui em Pequim, um fórum empresarial Brasil-China, com a presença de muitos empresários brasileiros, muitos ministros que vieram com a delegação do presidente Lula e também muitos empresários e representantes do governo chinês. Então, sabe quem foi convidado para esse evento aí? Eu, né? Eu fui convidado, mandei lá a minha inscrição, tudo certinho, tá tudo certo. Só que semana passada eu fui no consulado dos Estados Unidos para renovar o meu visto e eles estão com o meu passaporte. Porque eu já tinha agendado isso tudo antes de receber esse convite. Aí, quando eu faço na verdade foi interessante. Eu saí da embaixada, do consulado dos Estados Unidos, porque lá no consulado não dá para usar celular, não dá para entrar nem com relógio eletrônico, nem nada, né? Nem fone de ouvido. Aí eu liguei o celular, tinha uma mensagem lá me convidando para ir para esse evento e o meu passaporte estava lá dentro. E o problema é que eu não consigo viajar dentro da China sem passaporte, eu não vou conseguir entrar nesse hotel sem passaporte, sabe? Era para eu estar a caminho de Beijing, hoje já está em Beijing, né, nesse momento, 9 horas da noite, domingo, e não vai rolar porque meu passaporte está lá no consulado.
e a gente espera que aconteçam anúncios de muitos investimentos novos de empresas chinesas no Brasil. A perspectiva é que isso aconteça no final do fórum e logo depois o presidente Lula encerre esse encontro empresarial com um discurso. O presidente também vai ter vários encontros com CEOs de empresas importantes aqui da China em várias áreas diferentes. Para isso aí eu não fui convidado. Tecnologia, manufatura, várias áreas, biotecnologia também. Para quem não sabe, eu também sou empresário da China agora, né? Eu abri uma empresa aqui de exportação, importação, consultoria, etc. Mas eu fui mais convidado mesmo pelo meu trabalho aqui nas redes sociais, né? Eu tinha interesse pelos dois lados de ir para esse evento, tanto pela questão da minha empresa, quanto pela questão do YouTube. Farmacêuticas, são empresas muito diferentes. Mas na terça-feira acontece o principal ponto da visita, que é à tarde, uma visita de Estado, um encontro fechado com o presidente Xi Jinping, no qual o presidente Lula e o líder chinês vão discutir vários aspectos. Em primeiro lugar, a relação comercial entre os dois países. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o Brasil pretende expandir ainda mais essa relação. Segundo, é a atração de mais investimentos chineses para o Brasil. E o terceiro, discussões geopolíticas e estratégicas. Aqui eu queria chamar a atenção para dois aspectos, Renan. Em primeiro lugar, a questão de como esses países, Brasil, China, Rússia, Índia, os grandes países do BRICS, estão tentando se coordenar para enfrentar o tarifaço do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e outras medidas que esse grupo considera que são medidas unilaterais. Eu tenho um canal de vlogs, para quem não sabe, tá passando o nome aqui, na verdade, né? Tá passando o nome aqui, ó, Felipe Durante pelo Mundo. E vai ter um vídeo lá explicando sobre essa questão das tarifas aqui na China, o que está acontecendo, porque tá rolando hoje, ontem, né, sábado, e hoje, domingo, negociações entre Estados Unidos e China, lá na Suíça, para saber como é que vai ficar isso aí. O Trump já falou um monte de coisa, dizendo que a gente está tendo uma conversa muito boa, então aí talvez vamos resetar as tarifas, né? Eu acho que antes era uma coisa de 12,5%, de modo geral, é uma parada assim. Mas por enquanto não tem nada oficial, os chineses obviamente não vão falar nada, a não ser que realmente se chegue num acordo, né? Então isso já está rolando. Mas, além disso, tem um monte de país que está se juntando, a gente viu isso acontecer aqui na Ásia, né? Coreia do Sul, Japão, China e 10 outros países aqui, que é o ASEAN, são esses 3 mais 10 mais 3, né? Se juntando para negociar entre si. E aí o que aconteceu? As exportações da China para os Estados Unidos caíram, mas para um monte de outro país subiu. Então a China, nesse último mês, desde que as tarifas começaram, a China não está perdendo tanto, porque as exportações para a Europa aumentaram, exportações para países da Rota da Seda aumentaram, que é o que todo mundo sabia que ia acontecer, né? Que colocam em risco a legislação internacional, o sistema multilateral global. O presidente Xi Jinping tem muita preocupação com isso, assim como o presidente Lula. E os dois devem conversar ainda sobre questões dos conflitos globais, em especial a Ucrânia. Hoje nós tivemos essa informação de que o presidente Putin promete abrir negociações diretas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lembrando que o presidente Lula veio de Moscou, onde encontrou com o presidente Putin e discutiram exatamente este tema. Mas assim, a gente não vai ver o Lula falando, por minha causa que os caras estão negociando, como o presidente anterior tentou fazer, né? Não, eu fui lá, não vai ter guerra, 2 dias depois a Rússia invadiu a Ucrânia. O Putin falou de negociar com a Ucrânia, o Erdogan já disse que se ofereceu, né, para receber essa reunião, dia 15 de maio, né, daqui a 4 dias. Vamos ver se eles vão realmente organizar ou não, né? Porque tá rolando um cessar-fogo até hoje, né, por conta das comemorações do dia da vitória sobre o nazismo. E um outro tema muito importante que vai acontecer na terça-feira de manhã, Renan, é uma reunião de cúpula da CELAC mais China. CELAC é a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos que tem uma relação muito importante, muitos desses estados, com a China, e a intenção aqui é fazer com que essa relação seja ainda mais estratégica. Essa reunião de cúpula foi, inclusive, movida para essa data, para coincidir com a visita de Estado do presidente Lula, que foi convidado especial do presidente Xi Jinping, tanto para a cúpula dos países latino-americanos e China, como também, obviamente, para a reunião bilateral, a visita de Estado. Renan.
está lá em Pequim, na China, acompanhando de Eu perto também estou essa na China. visita do presidente Lula ao presidente chinês Xi Jinping. Aproveitando, Américo, eu queria que você trouxe para a gente um panorama, né? E, claro, trouxe para a gente também a agenda do presidente Lula por aí, mas trouxesse para a gente uma análise de como você está enxergando essas visitas e essa segunda ida do presidente Lula num curto espaço de tempo até a China. Você já não falou? A gente sabe bem que os chineses são os principais parceiros econômicos brasileiros. Acho que ele já comentou isso, né? Mas te chama a atenção essa proximidade cada vez maior e essa ida frequente do presidente Lula ao país? Sim, Renan, é uma visita muito importante. Essa relação entre o Brasil e a China é muito importante para os dois lados. O Brasil quer ampliar, inclusive, a pauta de exportação dos seus produtos para ir além de apenas exportar commodities, que é o forte do Brasil. Mas vai exportar o quê, cara? Produtos da agricultura, produtos minerais, por exemplo, e ampliar para outros aspectos e também quer atrair. Como, por exemplo, o que a gente produz no Brasil que a China possa comprar? E eu falo isso, sim, honestamente, eu não faço ideia, né? Eu não faço ideia do que a gente produz de modo industrial que a China possa comprar, né? Porque, para vocês terem ideia, tem empresa no Brasil comprando ferro aqui, arame farpado, cara. Arame, máquina para fazer arame aqui na China. Tipo, o Brasil é o maior produtor de ferro, de aço do mundo, né? Ferro do mundo, sei lá. E aí manda para cá para os caras transformar em trilho de trem, processar e tal, e o Brasil comprar de novo. Sabe? Faz algum sentido para vocês isso? Então eu não sei de verdade o que o Brasil poderia vender além de commodities. Atrair investimentos chineses. Além disso, Renan, existe uma tentativa de fazer mais parcerias estratégicas em campos que são muito importantes, como, por exemplo, inteligência artificial, questão de defesa, questão de manufatura de remédios, por exemplo. Sim, então é muito importante essa relação. Por outro lado, Renan... Porque boa parte dos insumos de remédios que o Brasil produz sai da China. Então é importante, né, que o Brasil tenha essa cooperação. Sobre segurança nacional, o Brasil tinha que aprender com a China a questão da soberania nacional dos aplicativos, né? Porque o Brasil, o governo brasileiro, não tem um aplicativo próprio para comunicação. A gente sabe que os caras usam o WhatsApp até hoje. Sabe? A China tem o WeChat. E com certeza a versão que o Xi Jinping usa de WeChat não é a mesma que eu uso, né? Ali, com certeza ali deve ser um WeChat Plus mais, sabe? É mais. Então, assim, é isso que o Brasil tinha que fazer, cara. Tinha que aprender justamente isso. Olha, a gente vai desenvolver um aplicativo nosso, de comunicação nossa, que as coisas vão funcionar. Mano, copia e cola o WeChat, cara. Assim, o Brasil de modo geral, né? Copia e cola. E pega, mete aí Banco do Brasil, Caixa Econômica dentro do WeChat, e é isso aí, maluco. Sai usando o chat com o WeChat pra gente, aqui é tudo, cara. A gente não tem carteira, não tem cartão de crédito, tudo funciona dentro do WeChat. Eu comprei coisa para o meu jantar aqui, carne, legumes, vegetais, fruta, tudo dentro do WeChat. Eu paguei o meu aluguel pelo WeChat. Eu comprei um par de tênis da Under Armour essa semana dentro do WeChat. Então, assim, as passagens de trem bala, reserva de hotel, é tudo ali dentro. Eu carrego meu celular ali dentro. Então, copia e cola, irmão. Chama a atenção também, e algumas pessoas criticam essa proximidade muito forte com a China, temendo que o Brasil passe a ser muito dependente dos chineses. O governo tem sido muito cuidadoso com relação a isso, tem dito claramente que essa não é a intenção, e por isso o presidente Lula tem orientado todo o pessoal de relações exteriores do Brasil a ampliar o máximo possível as relações tanto comerciais como diplomáticas e estratégicas com outros países. A intenção aqui é que o Brasil faça mais parcerias estratégicas e exporte mais para outros países, justamente para reduzir, pelo menos proporcionalmente, essa dependência ou suposta dependência ou risco de dependência do comércio com a China. Então o Brasil está atento em manter com a China a melhor relação possível em todos os aspectos, entende que a China é um parceiro muito especial, mas quer ampliar as relações com outros países também. E tem um outro aspecto, Renan, muito importante, que é uma coordenação entre essas grandes nações, e aí entra a Rússia, que é um caso polêmico por conta das sanções contra a Rússia, por conta de uma boa parte do Ocidente considerar o presidente Vladimir Putin um pária, por conta da invasão da Ucrânia. Apesar disso,
a Rússia faz parte dos BRICS e o Brasil quer coordenar com todos esses países algum tipo de reação em defesa do multilateralismo. Mas aqui também é importante para o Itamaraty ser muito cuidadoso, e eles estão tentando ser o mais cuidadosos possível, porque eles não querem abrir nenhum tipo de rusga ou nenhum tipo de embate com o presidente americano Donald Trump. Então você nota que nos dois casos são visitas importantes, são... Essa qualidade da conexão não é minha, tá? É da dele ali fazendo essa live direto para a CNN. Se a CNN tivesse conversado comigo, o meu VPN é melhor, né? Visitas nas quais o Brasil procura ali dividendos claros, por outro lado, tem feito isso de forma cuidadosa, para evitar, em primeiro lugar, uma dependência excessiva do comércio bilateral com a China e, de outro ponto, também não criar problemas desnecessários com os americanos. Aí fica nesse negócio em cima do muro e a gente sabe quando balança, para onde é que cai, né? Você não pode ficar em cima do muro, gente. Não pode. Não pode depender dos Estados Unidos, que é um país fascista, né? Sempre foi. O que a gente vê com o Trump agora é só um negócio mais descarado. O Trump falando, eu não vou respeitar a ordem da Suprema Corte. Teve um presidente brasileiro que falou algo parecido também, mas no Brasil, ainda bem que as instituições ainda funcionam de alguma forma. E agora os caras estão falando lá de suspender habeas corpus, cara, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país fascista que está começando a aplicar internamente tudo que eles aplicaram fora. Que a gente viu isso onde? A gente viu isso onde? No nazismo. O nazismo aplicou na Europa o que os colonizadores aplicavam pelo mundo. E sabe quem que disse isso? O Império Japonês, quando eles perdem a Segunda Guerra Mundial. Quando eles foram julgar os japoneses aqui na Ásia, os japoneses, na defesa deles, falavam para os britânicos, franceses, estadunidenses, falaram, que moral que vocês têm para vir aqui julgar a gente. Tanto é que o cagaço desses países, Império Britânico, França, Holanda, Estados Unidos, etc, o cagaço era tão grande que eles excluíram um monte de acusações, um monte, e excluíram um monte de gente, inclusive o imperador japonês, porque eles tinham medo de que o seguinte, olha, a gente vai condenar o Japão por coisa que a gente faz pior ou a gente faz igual. E aí isso ia começar a levantar um monte de questão no mundo inteiro. Quer dizer, como assim, gente? É a mesma coisa que os japoneses falaram. Peraí. Vocês querem julgar a gente pelo que a gente tá fazendo quando vocês fazem igual? É isso aí, cara. É justamente isso. Então, os Estados Unidos hoje tá aplicando as mesmas coisas que eles faziam nos outros, cara. É isso aí. Não é nada diferente. É um país fascista. Ao mesmo tempo. E eu só tenho que... Infelizmente, a minha irmã escolheu morar lá, né? Eu sou obrigado a ir lá visitar ela. Que se defende o multilateralismo, o Brasil quer manter as melhores relações possíveis com os Estados Unidos. O presidente Lula, inclusive, ontem, quando partia de Moscou e falou com jornalistas, eu acompanhei tudo lá, ele fez menção exatamente a isso, que quer manter as melhores relações possíveis com os Estados Unidos, mas quer continuar mantendo a defesa do multilateralismo. Então, a gente nota que são pontos muito importantes, mas que exigem um cuidado todo especial dos nossos diplomatas e do próprio presidente na relação com todas essas grandes potências. Sabe o que acontece? Aí tem eleição, acho que é ano que vem, né? 2026 tem eleição? Tem eleição. Aí digamos que o Lula sai e entre alguém de um outro partido e já muda a direção do país de novo, cara. Essa é a diferença da China. O governo continua, os presidentes mudam, mas a estratégia do governo para onde o país vai continua. Tem que construir trem-bala? Tem que construir trem-bala. Os caras estão construindo trem-bala faz 20 anos, cara. Então, na verdade, o projeto começa quando o Deng Xiaoping estava vivo ainda, né? Então já passou pelo menos aí 3 presidentes e o Deng Xiaoping era vivo, que era o cara que mandava, na verdade, né? E tá aí. Assim, eles têm os projetos que vão se ajustando com o tempo, os presidentes mudam, os políticos mudam, o projeto continua. E é isso que o Brasil não tem. Por quê? Porque a forma de democracia brasileira é eu tenho que garantir o meu próximo mandato. É a coisa que a gente sempre fala no Brasil, né? Ninguém investe em obra de esgoto porque esgoto não aparece, né? E aí o cara não se elege de novo. Então esse é um grande problema do Brasil. Não tem um projeto de país, né, cara? Não tem. E aí a gente fica sempre patinando e não vai para lugar nenhum.